Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui pra poder fazer a tag Fora da Zona de Conforto. Eu vi essa tag no canal Luago nos Livros e eu vou deixar o vídeo deles aqui na descrição, beleza? E a tag já começa com uma regra inicial. A gente tem que escolher um gênero ou uma categoria de livros que a gente fale com muita frequência no nosso canal e não citar nenhum livro dentro dessa categoria. E eu escolhi a categoria Young Adult, então eu não posso citar nenhum, e é isso aí. A primeira pergunta é: um livro que é uma exceção quando se trata de um gênero ou elementos de livros que você normalmente não gosta. E eu escolhi dois, que é O Invencível, da Laura Henley Brand, e O Alucinadamente Feliz, da Jane Lawson. E os dois estão dentro de categorias que eu não costumo ler muito, que é biografia e memórias. Não é um livro de autoajuda, eu já vi gente falando que é de autoajuda, mas eu não considero. Tá mais para um livro de memórias do que de autoajuda. Apesar da autora falar sobre os problemas que ela tem e tudo mais, eu vejo mais como um livro de memórias, porque ela fica contando coisas da vida dela. Enfim, whatever. A questão é que eu li poucas biografias até hoje, e a maioria das que eu li foram em quadrinhos. Mas eu gostei muito desse livro, e ele mexeu muito comigo, tanto que é um dos meus favoritos da vida. E o Alucinadamente Feliz foi uma surpresa que eu tive esse ano. Eu achei que não fosse gostar tanto assim, mas foi um livro incrível, mexeu muito comigo, e eu gostei muito de acompanhar a trajetória da autora. E eu acho que assim, vale a pena você ler livros de memórias de pessoas que você, de alguma forma, possa se identificar, ou se espelhar, ou aprender com aquela pessoa. E eu aprendi muito com a autora, e foi muito legal. Então esses dois eu acho que se enquadra bem nessa questão. A segunda pergunta é: um livro que você tenha gostado, mas que é de um gênero que anteriormente você mantinha o pé atrás. E eu escolhi dois também, que é o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, e O Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. O Antes do Baile Verde é um livro de contos, e até um tempo atrás eu achei que eu não curtia muito, mas eu dei uma chance. Desde 2015 pra cá, eu venho lendo livros de contos, e eu tenho gostado bastante. Esse ano mesmo eu li vários. Vários não, mas eu li alguns. E O Outro Jeito de Usar a Boca foi um livro que me surpreendeu. Eu li ano passado, gostei muito, tanto que esse ano eu li o outro livro da autora, que é O Que o Sol Faz com as Flores. Eu tenho gostado bastante, tanto que eu tenho me interessado em ler outros livros de poemas que seja mais ou menos nesse estilo, porque assim, eu até curti, mas eu acho que se for uma coisa muito assim, diferentona, ou uns poemas que, sei lá, seja mais subjetivos e muito diferentões, eu não vou curtir tanto. E nesse estilo eu achei mais legal, que é uma coisa mais universal, sabe? Quando eu digo universal, eu quero dizer que qualquer um que lê vai entender. Mesmo que não goste de todos, ou não se identifique com todos, vai curtir. E eu acho que tem alguns de poesia que você lê e não acha tão legal, sabe? Que é muito difícil de entender. Pelo menos eu lembro de quando eu era mais nova, eu gostava até que bastante. Mas de vez em quando eu acabava pegando livros de poesia ou poemas que eu não entendia, sabe? Então eu acabava não me prendendo, eu não conseguia ler. E eu acho que se eu tivesse lido naquela época um livro desse, eu ia amar. Tanto que hoje em dia eu li e eu vinha realmente evitando esse tipo de narrativa, enfim. Porque não era de um gênero que eu achava que eu gostasse. Pelo menos não mais. Porém, eu vi que eu gosto sim, e se eu der uma chance para outros nesse estilo, eu posso curtir bastante. Mas enfim, acho que deu para entender. E a terceira pergunta é: um livro que você não sabia que era fora da sua zona de conforto até ter começado a lê-lo. Foi difícil responder essa pergunta, porque eu costumo saber onde eu tô me metendo quando eu vou ler alguma coisa. Porque, de alguma forma, aquela história me chamou atenção. Então, sinceramente, eu não tinha nenhum pra colocar. Mas eu acabei escolhendo O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Por quê? Porque eu li esse livro mais por indicação do que exatamente porque eu quis pegar pra ler. Eu lembro muito bem que alguns anos atrás, acho que em 2014, uma amiga da minha mãe, que é a Camila, ela falou muito dessa história quando ela descobriu que eu gostava de ler e falou que eu tinha que ler. E eu falei, ok, vou ler, mas eu não ia comprar nem tão cedo, essa é a realidade. Só que ela falou que eu tinha muito que dar uma chance, que eu tinha muito que ler. Eu falei, ok. Daí, num dia, ela chegou com o livro, me deu e falou, você precisa ler, leia. Daí eu falei, não, ela realmente quer que eu leia muito, então eu vou dar uma chance. Daí eu terminei o livro que eu tava lendo e já peguei logo esse aqui pra ler. E me surpreendi muito, porque não era um livro que estava dentro da minha zona de conforto naquela época. Eu vinha lendo livros muito YAs, ou New Adult, enfim, sobrenatural. Não sabia o que esperar. E o livro me surpreendeu muito, tanto que é um dos meus favoritos até hoje.
Então, eu não sei se exatamente se encaixa dentro dessa categoria, mas foi o que mais chegou perto, na minha opinião. Então, eu acho que, como eu não sabia onde eu estava me metendo quando fui pegar para esse livro, mesmo já tendo visto o filme há muitos anos atrás, não lembrava muito, foi diferente. Eu sabia que seria uma história mais dramática e tal, mas foi um livro meio que fora da minha zona de conforto na época que eu li. Mas enfim, eu tô muito enrolada hoje. A quarta pergunta é: escolhe um amigo ou booktuber que te motiva a escolher livros que normalmente você não se interessaria. Qual livro fora da sua zona de conforto que te convenceram a dar uma chance? E para isso eu escolhi a Tati Feltrin, que foi uma das primeiras booktubers que eu conheci no YouTube. E ela realmente me motiva a querer ler livros que tá com certeza fora da minha zona de conforto, porque ela acaba lendo livros muito diferentes, biografias, livros de contos, livros, sei lá, totalmente fora da minha zona de conforto, e tem alguns que realmente me chamam a atenção. Mas eu peguei para essa categoria algo diferente, que não é um livro, que são mangás. Eu lembro muito bem que a Tati Waldry começou a ler mangás alguns anos atrás só, mais recentemente, sabe? E ela falava muito de 3 coleções, que é Monster, Game e Solanin. Então eu peguei aqui o Game e o Solanin, que foram 2 que eu consegui ler por causa da Tati Feltrin. O Solanin eu já li os 2 volumes, até porque são só 2, foi mais fácil. Na verdade, o volume foi difícil de achar pra me conseguir completar minha coleção. Mas enfim, eu consegui ler, já faz um tempinho que eu li. Eu quero até reler pra poder ver o que eu vou achar hoje em dia. Mas enfim, é um dos meus mangás favoritos da vida e ela falou muito sobre ele lá no canal. E o Game Pés Descalços também. Não só a Tati, mas a Jaque do Estante Alada também falava muito sobre esse mangá. Então fez eu me interessar ainda mais por ele. Mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi na Tati Feltrin. Ela leu já todos os 10 volumes, já faz um tempo, inclusive. Mas ela falava tanto, tanto, tão bem. E é sobre a Segunda Guerra, que é um assunto que me interessa muito, que eu dei uma chance. Esse aqui é o volume 2, porque o volume 1 tá meio difícil de pegar, então eu peguei o 2 que tava mais fácil. Mas enfim, pretendo completar minha coleção para dar continuidade, porque vai ser mais fácil eu vou lendo um atrás do outro do que ficar lendo picadinho. Mas enfim, a questão é que é uma história realmente muito forte. Eu li o volume 1 e eu fiquei muito mexida. Não é aquele mangá que você devora, porque como ele é pesado, você fica meio, nossa. Mas enfim, é muito boa a história, muito chocante, e por causa dela que eu li. Então, a Tati Feltrin me fez querer ler mangás. E comecei a ler mangá mesmo no finalzinho de 2014 para 2015. Em 2015 mesmo que eu comecei a ler mais. Mas é até interessante ver que eu sempre gostei de ver anime, mas nunca tinha pegado para ler um mangá. E, enfim, eu achei legal compartilhar isso, porque eu não sei se eu já falei isso aqui no canal. A quinta pergunta é: um livro que é fora da sua zona de conforto, mas você gostaria de ler? E pra isso, na verdade, eu peguei um autor que eu vejo muita gente comentando, que eu nunca li, mas eu tenho curiosidade, que é o Charles Bukowski. Não sei se estou falando certo o nome dele, vocês me corrijam se eu estiver falando errado. Mas ele é um autor de poesia, poemas, mas também tem romances. E muita gente é fã, muita gente fala bem. Eu me lembro muito da Bárbara do Letras de Batom, porque ela é super fã dele. Mas também tem a... esqueci o nome da menina. Adriana, eu acho. Do Redatora de Merda, que fala bastante sobre ele também. A Tati já falou sobre ele. Enfim, é um autor bem conhecido, muita gente já leu. Mas, de alguma forma, eu nunca li. Mas tem um livro dele que eu vejo muita gente comentando, que não sei se é o melhor pra começar a ler o autor, mas enfim, que é o Misto Quente. Eu não sei se esse é de poesia mesmo, ou se é um romance. Eu acho que é de poesia. Então, enfim, quando eu for ler ele, eu vou ter que pesquisar melhor pra descobrir qual vale mais a pena começar a ler o autor. Mas eu tenho curiosidade, apesar de não ser exatamente uma prioridade pra mim. É um que é fora da minha zona de conforto, que eu gostaria de ler, até porque eu quero ler mais poesia, poema. Enfim, eu nunca sei dizer quando é poesia e quando é poema, tá, gente? Não sei muito bem diferenciar, então me corrijam aí. Mas exatamente por eu ter começado a ler Rupi Kaur e tudo mais, ter curtido, eu quero dar uma chance pro gênero e tentar outros autores. Mas enfim. E a sexta e última pergunta é: um livro ou gênero tão diferente do que você normalmente lê que você provavelmente nunca irá dar uma chance / segunda chance. E eu escolhi O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, alguma coisa assim. Porque é de um gênero de fantasia. Aquela fantasia épica, não sei se é assim que fala. É uma coisa mais ou menos desse estilo. Que, por exemplo, a Tamires do Resenha nos Sonhos, ela ama. Mas é um gênero que não tem nada a ver com o meu estilo e não me chama atenção.
E é bem engraçado falar dela, porque ela é, por exemplo, um canal que é uma pessoa que não tem um gosto muito parecido com o meu. A maioria das coisas que ela lê não é muito do meu estilo, mas eu gosto de acompanhar os vídeos dela. Até porque toda vez que alguém coloca nunca em alguma tag, alguma coisa assim, eu sempre digo que nunca diga nunca, porque às vezes, tipo, o Nome do Vento é de um gênero que eu não costumo gostar muito, que é fantasia, não me chama muita atenção. Mas daqui a, sei lá, 3 anos pode ser um gênero que eu tô lendo muito, que eu adoro. Porque a gente é ser humano, a gente tá sempre mudando, né? Então, nunca diga nunca, mas tá em um que hoje em dia a Amanda não leria, porque não é muito dentro do que eu costumo gostar de ler, sabe? Enfim, essa foi a tag, ela é bem curtinha, mas eu gostei bastante, principalmente porque as perguntas são diferentes e faz você pensar em livros que você lê fora da sua zona de conforto, que é uma coisa bacana. Então, se você tem canal, eu recomendo que você faça, porque é bem legal pensar nas respostas. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente acaba sempre lendo as mesmas coisas. E é legal também ler coisas diferentes, porque às vezes você pensa que não vai gostar, até você ler e descobrir que vai gostar, né? É difícil espero ter gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, muitos beijos e tchau!